Bom, mas nem tudo são más notícias. A Katinka Evers diz que nós temos também a capacidade do interesse pelos outros. Ou seja, o que ela chama o interesse pelos outros. O interesse pelos outros. Mas o interesse pelos outros é subdividido em três orientações possíveis. O interesse pelos outros, ela tem um aspecto que é a empatia. A mera empatia. Quer dizer, eu compreendo pelo menos compreendo que existe alguém que é diferente de mim, que é o outro. E que é um outro eu. Ou que é um outro ser, é um outro eu, que está a ser um ser humano, ou então é um outro ser com interesses fundamentais, que tem interesse em estar vivo, em viver no seu habitat natural, ter a sua integridade física e psicológica preservada, etc. Portanto, isto é empatia. Eu sei que existe o outro. Sou capaz até de me colocar intelectualmente no seu lugar. Tenho capacidade deste exercício, que é um exercício fundamental em termos éticos, não é a base de toda a ética, é colocar no lugar do outro. Mas fico por aí. Saber que o outro existe, saber que tem necessidades, tem interesses, pode estar a passar por sofrimentos, etc. Eu sei isso, aguento isso, não me dissocio disso, mas isso não se transforma num desejo de intervir, de fazer alguma coisa para melhorar a condição de vida do outro. Agora, existe a simpatia. A simpatia já é algo mais. Passo de empatia para a simpatia quando não só tomo consciência que há o outro, coloco no seu lugar e então movo, quer dizer, vou em direção ao outro no sentido de fazer alguma coisa para diminuir o seu sofrimento e para promover a sua felicidade. Isto, noutras linguagens, chama-se exercício do amor, desejo que o outro seja feliz, exercício da compaixão, desejo de ver o outro livre do sofrimento. Mas também o interesse pelos outros pode ser de sentido negativo. Eu posso me interessar pelos outros antipaticamente. Posso ter uma atitude negativa a seu respeito. E tendo uma atitude negativa a seu respeito, posso desejar aniquilá-los, destruí-los, ou manipulá-los, explorá-los, etc. E todos temos em nós estes quatro fatores presentes. E no que respeita à empatia, nós temos a possibilidade, ou não, de ir além dela e transformá-la em simpatia ativa. Bom, é claro que em termos de evolução que aqui se propõe, em termos de uma política do despertar da consciência, tudo passa por nós desenvolvermos cada vez mais a emancipação do neocórtex em relação aos quatro erros e agora trata-se de promover a empatia e sobretudo a simpatia em detrimento do egocentrismo, do desejo de controle e da dissociação e também da antipatia, que respeita não só aos outros humanos, mas a todos os seres vivos. Portanto, esta promessa de ideia é proposta do plano. Bom, depois há aqui outros dados, aqui outros trabalhos muito recentes que eu podia aqui falar, mas não vou, não quero alongar, já não sei quanto tempo é que estou a falar. Quanto tempo é que estou? Depois já estou a falar com você. Vou saltar aqui um bocadinho, portanto, há quem fala hoje de uma espiral da consciência, portanto, uma evolução progressiva da consciência coletiva em níveis muito elementares para outros mais abrangentes, mais holísticos, no caso do trabalho do Ken Wilber e outros, e que dizem, mas que todavia, aqueles que estão no limiar de uma consciência mais abrangente, mais holística, aqueles que começam a pensar não só em termos da humanidade ou dos grupos, mas de todos os humanos e abranger também todos os viventes e mesmo os ecossistemas, não é? Ainda são uma minoria. Representam, quando muito, 10% da população do planeta, destes 7 bilhões de seres humanos, e em termos de influência social, o Ken Wilber, juntamente com outros, considera que pessoas assim não têm mais de 15% do poder de influência social. Bom, mas é um ponto de partida. A ideia é aumentar estes 10%. Porque estes 10% têm a capacidade de se organizar, se mobilizar, se coordenar e têm a possibilidade de provocar alterações crescentes a uma escala cada vez mais ampla. E é fundamentalmente isso que está aqui em questão. Portanto, passarmos para um estado de consciência cada vez mais amplo, mais integral, mais holista, uma visão cada vez mais global, para aquilo que eu, jogando um bocadinho com uma sigla de partidos, às vezes tenho chamado a pan-consciência. Pensando também no que é que significa pan em grego, quer dizer tudo ou todo. Portanto, uma consciência de que o bem comum só pode ser o bem de tudo e de todos. Não pode ser o bem apenas de alguns. Só assim é que será um bem comum. Bom, e parece ser disso que depende, de facto, uma mudança coletiva.
A mudança coletiva, a evolução da consciência, implicará sempre uma passagem do egocentrismo, a diminuição progressiva do egocentrismo, individual e coletivo, para uma visão mais global, uma visão mais integrada, mais holística, podemos dizer, de all, portanto, quer dizer, também de todos. E, no fundo, trata-se de, isto é um desafio, obviamente, coletivo, mas também, primeiro de tudo, é um desafio para cada um de nós, porque o coletivo é feito de indivíduos, e trata-se de nós nos disponibilizarmos, nos aventurarmos um outro tipo de identificação. Que não seja aquela identificação convencional em que nós queremos identificar-nos apenas, primeiro pelos nossos interesses, mas depois pelos interesses apenas dos familiares, ou dos amigos, ou dos membros do mesmo grupo, da mesma tribo, do mesmo clube, da mesma empresa, do mesmo partido, da mesma nação, da mesma religião ou da mesma espécie. Mas trata-se de aceder a outros estados de consciência onde nos possamos mais identificar com o interesse de tudo e de todos. A esse respeito, enfim, há aqui vários autores que dizem que, no fundo, é só assim que nós realmente também nos podemos sentir plenamente autorrealizados enquanto seres humanos. Os psicólogos transpessoais, o Abraham Maslow, a noção do eu ecológico, o fundador da ecologia profunda, o Arne Nice, portanto, a identificação norueguês, a identificação com tudo e com todos. Até podemos citar o Álvaro Campos, sentir tudo de todas as maneiras, enfim. Eu procuro desenvolver isso num livro próximo que se chama Quem é o meu próximo, em que procuro mostrar que tudo depende de quem é que eu identificar como o meu próximo. Se eu largar o ciclo da minha simpatia, não só empatia, mas simpatia, o meu próximo não é necessariamente só aquele que pertence ao mesmo grupo que eu, ao mesmo partido, que ele tem mesmo, a partir dos mesmos interesses que eu. O meu próximo pode ser todo o outro, e todo o outro não quer dizer só aqueles que têm uma forma humana como eu, que tenham pele mais quase nua como eu tenho, não é? Ou que tenham 2 braços e 2 pernas. O meu próximo, se eu alargar o ciclo da simpatia amorosa e compassiva, pode ser aquele que tem escamas, aquele que tem penas, aquele que tem pelos, aquele que vive debaixo da terra, ou vive nas águas, ou voa nos ares. E podem ser também as plantas, podem ser as pedras, pode ser a terra, pode ser o sol, pode ser o ar, podem ser as águas. Bom, é isso que no fundo tem proposto muitos autores, que haja um alargamento crescente do ciclo da empatia e da simpatia. Estou a pensar num livro já antigo do Peter Singer, a extensão disso a todas as formas de vida, o caso do Albert Schweitzer, que considera que a ética é fundamentalmente um sentimento de identificação e de cuidado em relação a todas as formas de vida. Ainda mais recentemente, o próprio fundador da teologia da libertação, o Leonard Boff, vai muito neste sentido, em livros recentes e com grande sucesso, já vão em 24, na 24ª edição do Brasil, que é chamado Cuidar a Terra. E não posso deixar aqui de trazer esta questão, que é uma questão também que pessoalmente me toca bastante, é que verificações em experiências muito recentes, levadas a cabo pelos neurocientistas, que esta ampliação da capacidade de identificação com o outro, esta ampliação da experiência do outro como o meu próximo, do qual eu sinto tão próximo ao ponto de eu sentir íntimo a mim e inseparável de mim, pode ser bastante promovida por certos exercícios mentais, por certas formas de desenvolvimento da consciência, que os neurocientistas hoje são designados como o treino da atenção plena. Sobretudo quando o treino da atenção plena visar o desenvolvimento de uma experiência amorosa e compassiva. Claro, são práticas que tradicionalmente são designadas como meditação. Mas verifica-se precisamente que nos grupos que praticam esse tipo de experiências mentais, de contemplação, por exemplo, do sofrimento dos outros, de identificação com esse sofrimento e de cultivo do desejo de libertar disso, concentrando a mente nisso, triunfando sobre a antipatia, sobre a dissociação e sobre o egocentrismo, verifica-se quando isso é possível. Investigações recentes mostram que num determinado grupo, por exemplo, de 70 pessoas, em que, à partida, aqueles que têm essa capacidade de identificação com todos os seres, que são, por exemplo, 2%, ao final de um certo número de semanas de práticas cotidianas, de cerca de 20 minutos por dia destes exercícios, esse sentimento de identificação com todos os seres vivos passa de 2% para 38%. Portanto, estes exercícios são catalisadores, digamos assim, aceleradores do despertar da consciência. E eu penso que a política do futuro tem que ter em conta estes dados das experiências científicas rigorosas mais recentes.
Isto, no fundo, traz um desafio para uma política da consciência, do despertar da consciência, de nos ocuparmos também da nossa mente, dos nossos estados mentais. Portanto, a política não pode ser apenas, obviamente, concorrer a eleições, lutar pelo poder, fazer, e tudo isso pode ser útil, naturalmente, e tudo isso pode fazer sentido e faz sentido, mas não é só fazer propaganda exterior, mas é também, de algum modo, ocupar-nos do que se passa na nossa vida. E aí me parece que o desafio aqui parece passar pelo que eu chamaria uma micropolítica, fundamentar a política, digamos, a política a nível municipal, regional, nacional, e aquilo que eu chamo aqui a macropolítica, a nível transnacional, europeu, mundial, cultural, civilizacional, fundar isso numa micropolítica. Ou seja, numa harmonização, primeiro que tudo, da nossa polis interior, da nossa república interior, da nossa cidade interior. É, no fundo, regressar, num certo sentido, às origens do próprio pensamento político ocidental, com Platão, com os estoicos, com Marco Aurélio, ou às propostas vindas de outras culturas, por exemplo, na China, Confúcio e Lao Tse, que já haviam dito claramente que ninguém pode governar bem os outros se não se governar primeiro a si próprio. Platão já havia dito que a grande virtude do político, todo aquele que queira ter responsabilidades políticas, que assuma responsabilidades políticas, a grande virtude dele é o que em grego se chama encrateia, ou seja, o autodomínio. Encrateia, decrata-se poder em poder sobre si. Portanto, quem não tenha poder sobre si, como é que pode estar capacitado para exercer de forma justa o poder sobre os outros? No sentido de ter responsabilidades na gestão do bem comum, do bem público. Quer dizer, quem não está livre destes instintos muito elementares, muito grosseiros, quem não está livre da cobiça, do orgulho, da vaidade, quem não está livre da ganância, hoje uma questão muito atual, não é? Como é que pode verdadeiramente ser um bom governante? Como é que ele pode zelar pelo bem comum? Já um economista, o autor do Small is Beautiful, o Schumacher, não é? Havia dito que, no fundo, a nossa economia e a política ao serviço desta economia em que nós vivemos só pode ser exercida por pessoas que, no fundo, estão sujeitos à ganância, estão sujeitos à cobiça. Porque senão eles não se sujeitavam a ser instrumentos desta exploração voraz dos recursos naturais da humanidade, dos seres vivos à qual nós hoje assistimos. Portanto, são pessoas dominadas pela cobiça do poder, pela cobiça da riqueza, pela cobiça da fama. E, portanto, não têm as virtudes do político segundo Platão, que é, primeiro de tudo, dominar estes instintos em si mesmo, estar livre desses instintos. Portanto, daí a necessidade daquilo que eu chamo a micropolítica. Antes de ordenar exteriormente o território, há que ordenar interiormente o território da nossa mente e do nosso coração. O autogoverno e o autodomínio pessoais, o poder sobre si, o poder interior, devem ser o fundamento, ou pelo menos um fator inseparável e indispensável da autogestão comunitária ou do bom governo. Ora, é isto que, com esta proposta da política da consciência, se propõe que seja assumido por todos aqueles que queiram ser ou sejam ativistas. Seja no domínio humanitário, seja no domínio da defesa dos animais, seja no domínio ambientalista e ecológico. É isto que, a nosso ver, deve ser assumido no seio do PAN. Pensamos que os filiados, apoiantes e simpatizantes do PAN, ou, de um modo mais lato, mais geral, os ativistas humanitários, animalistas e ambientalistas em geral, devem procurar integrar o desenvolvimento interior com a ação exterior, para implementar esta transformação global que nós procuramos. Eu diria que um ativista hoje, ou aquele que quer ser, de algum modo, um agente de transformação social, deve procurar assumir uma prática também de autotransformação interior, por via ética, por via reflexiva ou por via meditativa ou contemplativa, que desenvolva sempre o seu nível de consciência.